Então, boa tarde. Meu nome é Arley, tá? Eu sou estudante de fisioterapia e eu vou ministrar aqui um pouquinho para vocês a matéria de biologia, tá? E a gente vai focar um pouquinho o que mais vai cair, né? O que mais costuma cair nas provas do Enem, né? Então, costuma muito cair fisiologia humana de forma geral ali, e a gente vai focar um pouquinho no sistema digestório, no sistema renal, sistema imunológico, né, que é um dos temas que mais cai, a gente vai ver mais para frente depois. E essa aula de hoje é sobre sistema digestório, tá? Uma aula sobre sistemas, sobre um sistema muito importante do nosso organismo. E além da gente estudar para o Enem, né, é importante a gente estudar o sistema digestório para a gente mesmo, né, já que a gente precisa entender como funciona o nosso próprio organismo, seja para uma prova ou para a vida mesmo. Okay? Eu sou mediador do Museu de Ciências da Vida da Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Então, a gente faz a mediação todo sobre sistema, sobre anatomia, de uma forma, como a gente pode dizer, real, né? Utilizando corpos reais. Eu também faço parte de pesquisas sobre desenvolvimento neurológico de crianças, né? Então, a gente frequentemente cria algum tipo de jogo, algum tipo de brinquedo e faz um tipo de testes para testar o desenvolvimento ali motor, o desenvolvimento todo funcional das crianças e principalmente das crianças com síndrome de Down. Eu também tenho curso de anatomia, tá? Anatomia do aparelho locomotor e eu estou terminando um curso de anatomia dos sistemas. E é esse que eu vou dar aqui hoje para vocês. O sistema digestório, né, para a gente simplificar um pouco sobre o sistema digestório, ele vai pegar aquele alimento, né, e a gente vai colocar na boca, e a função dele é pegar esse alimento e destruir ele, meio quebrar, fazer várias quebras e transformar ele macro, em micro-organismos, micronutrientes, né? Então, quais os nutrientes que a gente vai ter no nosso organismo depois que a gente se alimenta ali? A gente vai ter os carboidratos, a gente vai ter ali as proteínas, né? A gente vai ter também as gorduras, né? As chamadas lipídios. Todos esses micronutrientes aí vai ser absorvidos para a nossa corrente sanguínea. E também depois de ter essa absorção dos nutrientes, a gente vai ter a excreção do que sobrou, né? Do que não é bom para o nosso organismo. Então, vai virar ali bolo fecal, vai virar urina, né? Então o nosso organismo ele vai captar esses nutrientes para o nosso corpo, o que é bom ele vai selecionar e jogar para o nosso corpo pelas correntes sanguíneas, e o que não é bom ele vai transformar aí em fezes, né? Em urina ali que a gente consegue distinguir aí. A gente vai ter vários órgãos fazendo parte desse processo todo do trato gastrointestinal, desde a condução da nossa boca, né, até a saída ali no reto, né, transformando ali em bolo fecal, ou a saída na uretra ali, transformando em urina. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho. Então, como eu falei um pouquinho, qual a função do sistema digestório? Né? Converter alimentos em nutrientes, né, em micronutrientes ali. Então, nosso alimento ele vai entrar de uma forma muito grotesca, né, na nossa deglutição ali. E dessa forma, o nosso organismo não é capaz de absorver tudo aquilo que ele precisa. Então, a gente vai ter algumas estruturas chamadas enzimas, tá? E essas enzimas elas vão quebrar esses, esses nutrientes, né, que a gente pode chamar de grandes nutrientes, ele vai quebrar em classificações menores, né, em ligações menores, para o organismo ficar mais fácil de fazer essa absorção. Ele vai transformar a comida em energia. Né? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a gente precisa se alimentar para a gente obter energia para o dia a dia, né? Como tomar café para ter energia ou mesmo comer o nosso feijão e arroz do dia a dia ali para a gente poder ter energia. E o que acontece?
o nosso organismo ali, principalmente o carboidrato e os lipídios, a gordura, né, eles são uma das maiores fontes de energia do nosso organismo, né? Formando ali, quando a gente come o alimento, a gente vai absorver o carboidrato, né? Vai quebrar o carboidrato em glicose, né? E a gente vai quebrar também esses lipídios aí, vai entrar na nossa corrente sanguínea ali, e da corrente sanguínea ele vai entrar nos nossos tecidos, mais propriamente dito ali, nos nossos músculos, né? Então, quando a gente acorda de manhã, ou quem faz um exercício físico ali, né? E corre, vai correr, vai pegar peso, vai na academia, nossa alimentação é baseada em carboidratos, né? Ou baseada ali em lipídios, ela vai fazer uma diferença. Não que eu estou dizendo que os lipídios eles são uma coisa boa ali de você ter em excesso no seu organismo, né? Mas apesar de ter em uma quantidade considerável ali, bem pouquinha, os lipídios eles vão fazer a função necessária dele de transformar aquilo em energia. É, a gente também tem a eliminação dos componentes não digeridos, né? Como eu falei, a gente vai transformar isso em bolo fecal, então a gente vai ver os órgãos que vai realizar essa transformação desse alimento em cocô, né, em bolo fecal, e vai transformar ele também ali em urina, né? Quando ele for fazer ali a sua passagem de filtração, depois dele ter sido filtrado ali na, nos nossos rins, ele vai ser transformado ali em urina, né? E também a gente tem uma forma de excretar, né, que é a forma do suor, né? Então, quando a gente sua, a gente está fazendo ali uma excreta, né, de coisas de coisas que a gente não quer no nosso corpo, né? Então, no suor sai alguns tipos de toxicidades ali, como é também a questão do sal, né? A gente tem três etapas no nosso processo digestório, e a primeira etapa do nosso processo digestório é a ingestão, né? Quando a gente ingere o alimento. Então, quando a gente coloca esse alimento na boca, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco aqui. Quando a gente coloca o alimento na boca, a gente vai ter ativação, né, de umas estruturas importantes apenas ali na região da nossa boca, que chama glândulas, né? A gente vai ter glândulas participando do processo de ingestão ali, do processo de ingestão e da digestão do nosso alimento, né? Então, o processo de colocar o alimento na boca, de mastigar, né, de utilizar os nossos dentes para mastigar e triturar aquilo que a gente tá ingerindo, né, utilizando também a língua, né, para sentir o gosto. A gente tem papilas degustativas ali na nossa língua, né, que ela vai fazer a gente sentir o gosto do alimento. E a língua também ela tem uma função de empurrar o alimento para dentro da boca, né? Então vocês podem perceber quando vocês estão comendo ali, vocês vão perceber que a língua ela sempre vai fazer ali um movimento, na hora de engolir ela vai fazer um movimento de empurrar para trás aquele alimento, né? Então ela auxilia nisso, nessa função. E essas glândulas, como eu falei, que são mais propriamente ditas, que a gente vai ver bonitinho depois na parte da anatomia lá, são chamadas de glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Elas são glândulas que elas produzem saliva, né? Então, quando a gente está comendo, é só da gente olhar, na verdade, só da gente imaginar ou olhar para um alimento, a gente pode começar a salivar, né? Essa salivação é uma coisa normal. Então, a gente pode dizer que a gente começa a parte da ingestão antes até um pouquinho da gente colocar o alimento na boca, né? Já que a gente pode começar a salivar, a produzir, a botar a glândula as nossas glândulas salivares para trabalharem, antes mesmo da gente poder ingerir alguma coisa ali na região da nossa boca ali, né, produzindo a saliva. É muito comum a gente ver, né, criancinhas, né, recém-nascidos ali e não tem totalmente ali um controle, né, do que ele está vendo ali ou do que ele tá do controle das suas glândulas mesmo salivares, né? E é muito comum a gente ver eles salivarem, né, ao ver você comendo alguma coisa, a gente comendo alguma coisa, ou botando alguma coisa que para ele parece ser de se alimentar, né? E um caso curioso é que as crianças, né, que não conseguem se alimentar sozinho ali, só de sentir o cheiro de comida,
né, elas identificam que aquilo é comida, mesmo sem entender direito, né, que aquilo ali é uma forma de alimentação dela. Então, ela entende já pelo cheiro, né, o cérebro, ele entende que aquilo ali é para se alimentar e ele vai transformar as glândulas ali, vai fazer as glândulas excretarem a nossa saliva. Tá? A gente tem também a parte aqui da digestão, né? Então, a digestão ela também vai começar na boca, né? Quando a gente coloca ali um carboidrato, né, um açúcar na região da boca ali, a gente vai ter algumas enzimas que vão trabalhar já digerindo aquele alimento na região da boca. A gente vai ver essas enzimas depois, mais para frente ali, né? Depois, esse alimento ele vai ser levado, né, da boca, ele vai ser levado até o esôfago, né? Então, o esôfago ele é um músculo, um músculo liso ali, né? Eu vou dar um zoom aqui. Ele é um músculo liso ali da região do nosso que conecta a nossa boca até o nosso estômago, né? E ele vai fazer a função de percorrer todo aquele alimento da boca até o estômago. Como ele é um músculo, né, ele vai fazer todo esse movimento de trazer esse alimento da boca até o estômago com alguns movimentos chamados movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos ali, eles meio que vão amassando, né, o alimento para começar a parte da digestão mesmo e facilitar, né, o estômago a quebrar esses nutrientes que está chegando ali no estômago. Então ele vai começar toda essa parte de digestão ali, meio que amassando mesmo em movimentos peristálticos ali no esôfago. A gente também tem no nosso processo digestório a absorção, né? Então eu citei no começo ali da aula, e a absorção é a parte ali que, quando a gente tem todos os nossos micronutrientes ali já quebradinhos, né, todas as nossas ligações facilitadas, a gente vai ter essa absorção, né, do bolo alimentar e ele vai entrar no nosso intestino delgado ali pelo duodeno, né? A gente vai ver na anatomia aonde fica o duodeno, a gente vai ter essa parte mais elaborada, né, mais precisa ali. Ele vai entrar ali no duodeno e no duodeno ele vai começar a ter os seus nutrientes absorvidos, né? Então o duodeno ali ele é uma parte que fica depois ali um pouquinho do estômago, é uma curvatura ali, e nessa região ele já vai começar a ter os seus nutrientes absorvidos pelas paredes do intestino, né? Lembrando que o duodeno, todo o nosso intestino delgado, né, nosso intestino delgado e nosso intestino grosso, ele também tem uma musculatura, né, uma musculatura ali chamada de musculatura lisa. Então, essa musculatura também permite, né, os chamados movimentos peristálticos também na região do intestino, tá? Intestino delgado, principalmente ali no intestino delgado, que esses movimentos peristálticos vão trabalhar, tá? Aqui a gente tem um pouco da anatomia do sistema digestório, tá? Esse que está em azul aqui, a gente vai chamar de glândulas parótidas, tá? As glândulas parótidas, elas estão localizadas um pouquinho abaixo ali da orelha, tá? Mais na região ali da maçã do rosto, que a gente pode chamar ali, tá? E, como eu falei, a função da glândula parótida ali é produzir a nossa saliva. Então, ela é a maior glândula que a gente vai ter na região da nossa face, ela é a maior glândula produtora de saliva da nossa face, tá? E ela vai ter algumas glândulas também menores ali. Uma delas é a glândula submandibular, né, que vai ficar um pouquinho mais embaixo da glândula parótida, e a gente vai ter a glândula sublingual, que vai ficar embaixo da língua, né? Então a gente vai ter a produção da saliva na região da maçã do rosto ali, na região lateral da nossa boca ali, né, da nossa mandíbula, e a gente vai ter a produção de saliva embaixo, né, da nossa língua. Eu acho que é muito comum as pessoas, né, como irem ali no dentista, né, e na hora de abrir a boca ali, espirrar um pouco de saliva para fora, né? Então, essa saliva que ela é espirrada ali, vem da função ali da glândula sublingual, né? Essa glândula que fica embaixo da língua, né? Então,
eu acho que você já deve ter percebido essa função ali de quando vocês vão no dentista, você abre a boca ali, né, e sai um espirro ali, já deve ter acontecido com vocês, né? É, na glândula parótida a gente vai ter uma enzima, né, a enzima ali, essa parte ali de enzimas é bom vocês anotarem as funções delas, tá? Essa enzima que ela vai estar contendo ali na glândula parótida, ela, na glândula parótida, na saliva, ela vai se chamar enzima amilase, tá? A nossa enzima amilase, ela vai fazer a digestão, o começo da digestão dos nossos carboidratos, tá? Então, imagina de você colocando, vamos pensar num alimento muito fácil, né, de ser digerido na região da boca, o algodão doce, né? O algodão doce ali é açúcar puro, né? É carboidrato puro. Então, vocês podem perceber que esse algodão doce ele já é digerido, né, na região da própria boca, né? Então ele na hora que ele for descer ali para o intestino, ele já vai estar praticamente todo absorvido já na região da boca ali, e isso é graças à enzima amilase. Essa enzima amilase ela vai pegar esse carboidrato e vai quebrar ele, né? Esse carboidrato ele é ali um polissacarídeo, né? A gente vai ver as distinções de polissacarídeo, monossacarídeos depois. Ele é um polissacarídeo e ela vai transformar esse polissacarídeo em um monossacarídeo, né? Então, o polissacarídeo ele tem umas ligações mais complexas, né? E ela vai pegar esses polissacarídeos e vai transformar ela em monossacarídeos que tem uma ligação, umas ligações ali peptídicas, né? Mais fáceis de ser quebradas. Com isso, a gente vai na própria região da boca ela consegue fazer essa digestão e dali mesmo mandar esses carboidratos para o sistema sanguíneo, né, para o nosso sangue, sem precisar passar pelo duodeno, sem precisar passar ali pelo estômago, né, e sem precisar passar ali pela função ali do nosso trato gastrointestinal todinho. Depois que esse alimento ele é quebrado ali na nossa glândula parótida, a gente vai ter esse alimento descendo, tá? Descendo ali pelo nosso esôfago, tá? O esôfago ele é ali um tubo ele é ali um tubo muscular, como eu falei, né? E esse alimento ele vai descer ali com movimentos peristálticos, né? Como eu citei. Eu vou deixar essa parte da anatomia para mostrar mais em 3D para vocês, que eu tenho aqui, tá? Porque aqui provavelmente não vai estar dando para vocês verem, porque esse programa aqui do Google Maps, ele tira um pouco da qualidade também do que eu estou mostrando para vocês, então eu vou deixar para mostrar em 3D para vocês mais bonitinho e explicar o passo a passo, né, o que acontece ali, a parte das enzimas. E o nosso fígado, né? Bom, qual as várias funções do nosso fígado? O nosso fígado ele faz inúmeras funções do nosso corpo, né? Ele é um dos nossos órgãos, um dos maiores órgãos que a gente tem ali, e ele é a maior glândula que a gente possui no nosso corpo humano, né? Então, como maior glândula, ele vai fazer a maior função de metabolização do nosso corpo, né? Então, o fígado, entre as inúmeras funções que ele faz ali, ele vai fazer a produção da bile, né? Então, a bile, ela é uma estrutura ali, um líquido ali, né? Que ela tem a função de degradar a gordura, né? Então, no Enem costuma muito cair a questão da função da bile sobre a gordura, né? Então, a bile, ela age como se fosse um detergente, tá? Eu vou tentar deixar um videozinho para vocês lá no portal, mostrando a ação da bile sobre a gordura na região do intestino delgado, tá? A bile, ela imagina como se fosse ali um detergente mesmo, um detergente que a gente utiliza para lavar louça, né? E esse detergente a gente pega e a função real do detergente de lavar louça ali é eliminar a gordura que a gente tem ali da vasilha ali, né, do copo, do que a gente sujou ali de gordura, e a função dele é eliminar essa gordura. E realmente a mesma função do detergente de eliminar a gordura no nosso quando a gente está lavando a vasilha ali,
é a mesma função da bile, né, no nosso organismo. Então, quando a bile ela é solta, né, no nosso duodeno ali, já na região do nosso duodeno ali, ele vai fazer como se fosse a umidificação ali, né, da gordura. E essa gordura umidificada, ela mais fácil, né, de ser digerida, ela vai se tornar um pouco ela vai ficar um pouco mais simples, né, para o nosso corpo ali pegar e quebrar a gordura toda, e não deixar ela se acumular na região do intestino. Então, algumas pessoas ali que possuem ali uma doença chamada, uma patologia, né, chamada de pedra nos rins, de pedra na vesícula, perdão, ela tem ali o acúmulo de gordura na região da nossa bile, tá? Então, quando a gordura ela se acumula, né, nesse saquinho, tá? O saquinho ele é chamado de vesícula biliar, tá? A vesícula biliar ela armazena a bile, né? E a bile ela é produzida pelo fígado. Então, quando esse saquinho, né, chamado vesícula biliar, ele acumula muita gordura, e ele já não está conseguindo mais, né, controlar mais essa quantidade de gordura que solta e a quantidade de bile que é produzida dentro dela ali, a gente vai ter a formação de pedrinhas, né, que é chamada de pedras biliares ou cálculos biliares ali dentro da vesícula. E a pessoa que se submete ali a uma cirurgia de pedra na vesícula, ela tem que retirar, né, todo ali, toda o saquinho, né, toda a vesícula biliar. Não dá apenas para abrir a vesícula biliar, tirar as pedrinhas e costurar de novo, porque a vesícula biliar ela é um órgão que ela não vai conseguir se regenerar depois da gente fazer esse corte, né? Então a gente tem que retirar toda ali a vesícula, e depois que tira essa vesícula, a pessoa tem que fazer o controle da alimentação, né? Fazer uma alimentação balanceada ali, já que não tem mais essa regulação de gordura que sai, regula da gordura que sai, da quantidade certa para o intestino. Então, a função ali da bile, né, da bile que é produzida dentro da vesícula biliar, é agir como detergente na região como detergente contra a gordura. Tá? O fígado também ele faz a regulação do metabolismo, né? Então, imagina ali quando a gente está, vamos pensar em pessoas com alimentação degradada, né? Com uma alimentação que não é regular, que não é, a gente pode chamar que não é uma boa alimentação, né? Então, uma alimentação com falta de carboidratos. A gente pode falar assim, se a pessoa é uma pessoa que não realiza exercícios físicos, né? Que não costuma ter uma alimentação ali balanceada, e ela ainda tem a falta de carboidratos ali, né? Que é uma das principais fontes de energia do corpo humano. O fígado ele vai falar bem assim, tá faltando carboidrato, então eu vou ter que transformar alguma coisa que tem aqui no organismo, né, em carboidrato. Então o fígado ele tem a função de transformar os lipídios, a gordura, em carboidratos. Né? Então ele é o único órgão que consegue fazer essa troca, né, essa troca de funções ali. Então, com algumas reações químicas ali na região do fígado, ele consegue fazer a gordura se transformar ali, né? Se transformar ali em carboidratos para o organismo. Isso acontece também de uma forma diferente. Isso acontece também transformando os carboidratos ali em lipídios, tá? Então, o fígado ele tem essa função na regulação do metabolismo. Um exemplo disso de transformar os carboidratos em lipídios, os lipídios em carboidratos, é aquelas pessoas que têm diabetes, né? Diabetes tipo 1. E você pode perceber que algumas pessoas com diabetes, elas emagrecem muito rápido, tá? E por que elas emagrecem muito rápido? Porque o organismo da pessoa, ele está utilizando muita energia, na verdade, né, o açúcar que é produzido ali pela nossa alimentação,
ela não consegue chegar até os nossos tecidos, né? Ele causa ali o acúmulo de açúcar na nossa circulação sanguínea. O nosso corpo, ele vai precisar arranjar energia de alguma outra forma, né? Os nossos carboidratos, eles não estão conseguindo chegar nos nossos músculos por causa do diabetes, né? Então, o nosso fígado, ele vai pegar a nossa gordura e vai transformar a nossa gordura em açúcar, né? Em glicose, e dessa glicose ele vai mandar para os nossos tecidos, para os nossos músculos, né? Para os nossos músculos aí que faz um gasto de energia muito grande, e a pessoa acaba perdendo esse gasto calórico de gordura, né? E acaba emagrecendo aí. Isso é muito comum de acontecer. O nosso fígado também ele vai fazer a função de detoxificação, né? Vocês já ouviram, talvez vocês já ouviram falar de detox, né? Detox ele é o processo pelo qual o organismo ele promove uma limpeza, né, de compostos tóxicos do nosso organismo, né? Então, o que é tóxico ali, o que está passando de toxicidade na nossa corrente sanguínea, o fígado ele vai querer eliminar, né, de alguma forma. Então, ele vai meio que facilitar a função, né, de outros órgãos ali, de outros sistemas, né, para eliminar eliminar ali pela urina ou eliminar pelo cocô ali, né? Então, a detoxificação ele é a função, ele é o nosso detox natural. O fígado ele é o nosso detox natural do nosso organismo, né? E o fígado também ele vai fazer o armazenamento de vitaminas e de minerais. E o fígado ele vai acumular, né, tudo aquilo que a gente vai é, vai conseguir pela alimentação, pela nossa dieta, né? Ele vai conseguir acumular no fígado, tá? Como vitaminas e minerais, e conseguir distribuir elas quando o corpo precisar. Tá? Então ele consegue fazer meio que uma bolsa, né? Pegar como se fosse ali uma mala e armazena aquilo, armazena todas, vamos imaginar uma mala que a gente coloca todas aquelas roupas, né? Que a gente não precisa agora, mas que a gente vai precisar depois, né? Então ele vai fazer isso com aqueles nutrientes, com aquelas vitaminas, com aqueles minerais. Ele vai armazenar aquilo no fígado e quando o corpo ele tiver com falta daquilo, né, ele vai pegar e vai soltar no nosso organismo, né, na nossa corrente sanguínea, certo? Isso é um exemplo bom do que eu falei sobre transformar ali carboidratos em lipídios ou transformar lipídios em carboidratos ali, ou até proteínas, tá? Ele também pode transformar os carboidratos em proteínas também. Ele é muito versátil. Agora a função do nosso pâncreas, tá? O nosso pâncreas ele tem a função de produzir muitas enzimas, né? Algumas enzimas ali digestivas, e ele tem a função de produzir a insulina para controlar a nossa glicemia. Então ele vai fazer duas funções ali, uma função exócrina e uma função endócrina, tá? Então as nossas glândulas, né, exócrinas, e o pâncreas ele é uma glândula, né? Então as nossas glândulas exócrinas ali, como é a nossa glândula parótida, como eu falei, elas têm a função de produzir algum tipo de enzima ou algum tipo de líquido que facilita, né, na reação química ou na digestão de alguma coisa. Então, por exemplo, a glândula parótida, ela é uma glândula exócrina porque ela produz enzima amilase, né, ela produz a enzima amilase ali para quebra de carboidratos, e ela também vai produzir a saliva, né? Então a enzima amilase ela vai estar constituída ali na saliva. E a função e as nossas glândulas endócrinas, tá? Como é o caso ali, como é o caso ali do nosso baço, né, ou da nossa glândula tireoide, elas têm a função apenas de produzir hormônios, tá? Então nossa glândula pâncreas, ela vai produzir a insulina para controlar a glicemia. E além da insulina, ela também produz o, o glucamon, né? O glucamon. Essas enzimas
essas enzimas digestivas que ela faz na função exócrina, elas vão trabalhar diretamente na região do duodeno, né? Na região ali do nosso, que vai sair ali do nosso estômago, né? Então, quando o alimento ele sai ali do nosso estômago, ele encontra o duodeno e no duodeno ali a gente começa a digerir, a quebrar, né? E absorver muitos nutrientes. Então, ele vai soltar ali o que a gente vai chamar de suco pancreático, tá? Então, ele solta o suco pancreático e esse suco pancreático ele é constituído de três enzimas, né? De novo, a amilase. A amilase ela está de novo sendo produzida pelo pâncreas na região do duodeno, para ser solta ali no duodeno. A gente vai ter também uma enzima chamada ali de a gente vai ter uma enzima chamada ali também de tripsina, tá? Então a gente vai ter a tripsina, a amilase e a gente também vai ter outra enzima ali chamada de protease, tá? Então a nossa amilase, ela vai terminar, né, a absorção dos nossos carboidratos. Então o que começou lá na boca, né, que foi quebrar um pouco das ligações ali para facilitar na parte da digestão, ele vai terminar ali no duodeno, né? Que é a parte da absorção dos carboidratos pela presença de novo da nossa querida amilase ali. E a gente vai ter presente também, né, a nossa tripsina. A tripsina, ela vai quebrar as proteínas, tá? Ela vai quebrar as proteínas que vão sair ali da região do estômago. E a protease, ela também vai fazer ali. Protease não, gente, perdão. A lipase, né? A lipase, ela vai fazer ali a quebra dos lipídios, tá? Então a gente vai ter três enzimas na região ali sendo produzidas dentro do suco pancreático do pâncreas, né? Que vai ser a nossa amilase, a nossa tripsina e a nossa lipase. A gente vai ver bonitinho, eu estou passando por cima, mas a gente vai ver bonitinho depois por partes ali, tá? Na parte da anatomia. E o pâncreas também, né, na região ali da insulina, da região do glucagon, a insulina ela está muito ligada a pessoas com diabetes, né, que eu citei antes, né? Então, qual a função da insulina? A insulina ela vai pegar aquele açúcar, né, que a gente está consumindo, e a função da insulina é quando esse açúcar ele tiver passando ali no nosso sistema circulatório, nas nossas veias, né, nas nossas artérias ali, a insulina ela vai pegar esse açúcar e vai fazer com que esse açúcar consiga sair das veias, né, do nosso sistema circulatório e entrar nos nossos tecidos, nas nossas células musculares ali, tá? Então, essa é a função da nossa insulina. E o que acontece com a pessoa com diabetes? A pessoa com diabetes, né, com diabetes tipo 1, a gente vai ter dois tipos de diabetes ali, elas vão ter ali uma eles vão ter ali um problema, né, uma falta de produção da insulina, ou talvez uma redução da produção da insulina. Tá? Então, ou eles produzem pouco, ou eles não produzem nada. Esse é o tipo de diabetes tipo 1. Tá? Esse é um dos piores. Na verdade, não existe diabetes pior do que o outro, né? Mas esse pode ser considerado ali talvez um pouquinho mais grave, né, do que o outro tipo de diabetes ali. Então, o diabético, né, ele vai precisar sempre ficar inserindo ali a insulina porque ele tem a falta da insulina. E o que acontece com o glucagon? O glucagon, a função dele é o contrário da insulina, né? Então, quando a gente tem muita insulina, muito açúcar, né, que é chamado de glicemia na nossa corrente sanguínea, o glucagon ele tem a função de reduzir isso, tá? Então ele vai pegar toda aquele carboidrato, né, que está sendo que está em excesso ali na nossa corrente sanguínea e ele vai diminuir esse excesso, certo? Então
a gente vai utilizar agora o exemplo do diabético tipo 2, né? Da diabetes tipo 2. O diabético tipo 2, ele tem apenas uma deficiência na produção da insulina, né? Então, o que acontece ali? O organismo, ele não entende que já está, que ele não entende ali que a insulina, ela já está o suficiente, né? Aí ela vai mandar, né, o corpo produzir glucagon. E esse glucagon, ele vai ser produzido com muito excesso, né? Com muito excesso. Então é normal pessoas com diabetes tipo 2 ter um excesso muito grande de glucagon, né, ali no seu organismo. E como esse glucagon ele tem a função de retirar o, o açúcar, né, do nosso da nossa corrente sanguínea, ele vai acabar fazendo isso muitas vezes, né? E pode acabar a gente tendo um quadro ali de anemia, né? Um quadro ali de falta de açúcar no sangue, já que a gente tem um açúcar controlado, né, no sangue. Então a gente nem pode ter muito açúcar e a gente também não pode ter nenhum, né, carboidrato ali na nossa corrente sanguínea, já que os nossos músculos eles dependem desse carboidrato para a produção de energia. A gente vai ter aqui também as nossas enzimas digestivas, né? Eu já falei um pouco ali da lipase, né? Um pouco da amilase, a protease, eu vou citar um pouquinho ela ainda, né? Aqui a gente vai ter a lactase, a celulase, a maltase, a lipase, a amilase, protease e ali a nossa invertase, tá? Eu vou citar apenas algumas que eu acredito que tem a maior facilidade de cair em uma prova de vestibular, uma prova de Enem, né, que é a lactase. Ela está seriamente ligada a pessoas que têm intolerância à lactose, tá? A celulase ela também ela tem uma função ali, né? A gente consome a celulase quando a gente ingere alguns tipos de alimentos baseados em vegetais, né? Então a celulase ela está composta ali nas paredes na parede ali dos vegetais, né? A gente tem a maltase. A maltase, né? Talvez vocês podem ligar a maltase ao malte da cerveja, né? E é exatamente isso. O malte da cerveja, ela é a nossa querida maltase, né? Então ela tem ali uma função de fermentar a cerveja ali, né? E o nosso organismo também, ele tem ali essa maltase, né? Quando a gente ingere alguns tipos de alimentos para o nosso organismo. A maltase ela está muito presente em cereais, né? Então, da mesma forma que é feita a cerveja por alguns tipos de cereais ali, quando a gente ingere o cereal, a gente acaba consumindo, né, a maltase, e essa maltase ela vai ser quebrada em malte, tá? Em maltose, na verdade. Ela vai ser quebrada em maltose. A maltose ela é uma ela é uns micronutrientes menores do que a maltase, tá? A gente tem a lipase também. A lipase ela tem a função ali, né, da gordura. Então, quando a gente ingere gordura, né, a gente vai estar ingerindo ali junto as enzimas lipase ali. E a lipase ela também é produzida pelo nosso próprio organismo, né? Então, o nosso próprio organismo ele produz a lipase para fazer a quebra da gordura ali na região do pâncreas, como a gente já viu, né? A região ali do pâncreas, ele joga ali a lipase na região do duodeno para fazer essa quebra de gorduras dos lipídios. A lactase, gente, a lactase ela é muito conhecida talvez porque tem muitas pessoas que são intolerantes à lactose, né? Então o que acontece? Uma pessoa que é intolerante à lactose, ela tem a falta da enzima lactase no organismo, na região do intestino, tá? Então a lactase ela é jogada ali na região do intestino a quebrar, né, ali a lactose do leite. O leite ele é rico em lactose e a lactose, como eu falei no começo da aula ali, né, o nosso organismo, a função do nosso sistema digestório é transformar aqueles nutrientes que são grandes, né, considerados grandes, em micronutrientes, né, para ser fácil
de ter ali uma digestão. Então, quando um intolerante à lactose ele ingere ali o leite ou qualquer tipo de derivados ali de lacticínios, né, derivados do leite, ele vai ingerir esse alimento rico em lactose. Esse alimento ele vai entrar no sistema digestório e o corpo ele não vai ter a presença da lactose para quebrar, da lactase para quebrar a lactose. Né? Então, ele vai entrar no nosso intestino grosso, né? Na parte da excreção ali no nosso intestino grosso, de uma forma de ligação muito grande, né? De uns micronutrientes considerados muito grandes e não conseguiu ser quebrado. Isso pode causar náuseas, né? Dor intestinal, dor na região do intestino ali, alguns tipos alguns tipos de reações, né? De reações próprias do intestino em relação a esses nutrientes que ainda não conseguiram ser quebrados, como é o caso da lactose, tá? E a celulase, ela está presente nas fibras, está presente ali nas paredes, né, dos vegetais, né? Então, a celulase é um tipo de enzima que a gente consome na nossa dieta. A maltase eu citei aqui, né? A amilase, ela é um tipo de enzima também que a gente produz, né? Como eu falei da amilase que tem na região ali produzida pela glândula parótida na saliva, e também ela vai estar presente ali, né, na região do pâncreas, sendo produzido pelo pâncreas. Tá? A protease ela vai estar presente no estômago, tá? Ela vai estar presente no estômago e essa protease ela tem uma função ali de quebrar proteínas, tá? Então ela vai pegar aquelas proteínas que você está ingerindo ali, você ingeriu, né, que você comeu, e quando esses nutrientes eles chegar ali na região do estômago, a protease ela vai agir diretamente quebrando, né, essas proteínas para transformar em micronutrientes ali menores, partículas menores. A gente tem alguns tipos de patologias, né, que acomete o nosso trato gastrointestinal. Então, essas patologias elas são causadas por diversos fatores. Algumas delas podem ser a falta, né, a falta ali de algumas enzimas digestórias, como eu citei ali, como é o caso tanto das diabetes, né, ou da intolerância à lactose. Então, alguns tipos de causas, né, que pode ocorrer no nosso corpo é a prisão de ventre, tá? A diarreia, a diarreia ela pode ser por falta de enzima, tá? Então, a diarreia ela também pode acontecer ali pela falta da lactase, não conseguindo quebrar a lactose, né? Então, é muito comum pessoas com intolerância à lactose ter também a diarreia ali, tá? A gastrite. A gastrite, ela acontece quando... Eu vou conseguir explicar melhor quando a gente vê o pâncreas, né, bonitinho, quando a gente conseguir ver o estômago bonitinho ali. Mas, já resumindo aqui, a gastrite ela é meio que uma úlcera, né, que se forma na região do estômago ali. O nosso estômago ele tem um ácido muito forte, né, um ácido potente ali, que é chamado de ácido clorídrico, tá? A gente pode resumir ele em HCl. E esse ácido clorídrico ele vai fazer, né, ele vai agir ali para fazer uma parte ali da digestão, né, da alimentação. Então esse ácido ele trabalha ali num pH de mais ou menos de 0,9 a 2 pH, né? Então ele é muito ácido, você pode imaginar ali, né? Já que um pH normal do nosso corpo ali, do nosso sistema sanguíneo ali, ele varia entre 7, né? Então, um pH de 7 é um pH normal para o nosso corpo. E quando a gente tem um pH de 2, é um pH extremamente ácido, né? Então, quando a gente tem a gastrite, ela quer dizer ali que está acontecendo algum tipo de patologia, de algum tipo de problema na região do estômago, e que essa parede do estômago ela está começando a ser degradada pelo ácido clorídrico, né?
E isso aí gera a gastrite, né? Dores aí na região do estômago, né? Algum tipo de problemas aí, além disso também. A gente tem também a apendicite, né? A apendicite, ela é um problema no apêndice, né? Da saída ali, no começo ali do seco, que fica localizado no intestino grosso. E a apendicite, o apêndice, ele é como se fosse um cordãozinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Esse que eu estou dando foco aqui é o nosso querido apêndice, tá? Esse apêndice, ele não tem muito uma função específica no nosso corpo, tá? Então, ele só está ali mesmo. Ele não tem muita função no nosso organismo. Parece que ele só está no nosso organismo para inflamar e criar uma apendicite, né? Mas a apendicite é quando esse cordãozinho aqui, né, a pontinha dele se inflama e ele incha, ele aumenta de tamanho e ele causa diversos tipos de problemas, né, no nossa região do nosso intestino ali. Apesar dele não fazer muita função no nosso organismo, quando ele inflama, ele causa diversos problemas, né? Então, ele é o causador ali da chamada apendicite. A pancreatite, ele é um problema, né, no nosso pâncreas, um problema que acontece no nosso pâncreas ali, e pode ser causado por qualquer tipo de inflamação ou qualquer tipo de falta de chegada, né, de algum tipo de nutrientes ali na região do pâncreas ou qualquer tipo de patologia que acomete o pâncreas, a gente pode ter uma pancreatite, tá? A pancreatite também é muito comum quando a gente tem uma pedra, né, na vesícula, quando essa pedra ela tampa o ducto biliar e a bile ela chega de alguma forma ali, ela chega no pâncreas. E quando a gente tem a obstrução desse líquido, é, desse líquido ali biliar chegando no pâncreas, a gente pode ter uma pancreatite, porque a bile ele atua diretamente, né, na função ali hormonal do nosso pâncreas. Outras causas também que a gente pode ter na região do trato gastrointestinal, da região do nosso intestino, é o câncer, né? Um caso muito claro aí de câncer na região do nosso intestino é o câncer do Pelé, né? E ele teve um câncer do intestino, um câncer de cólon, né? Um câncer de cólon, ele é acometido nessas regiões aqui que eu vou dar um pouco de zoom, né? Parecendo um quadrado, né? Na região do nosso intestino delgado. Então, o câncer de colo, ele acontece no nosso intestino grosso, tá? Então, ele pode acontecer tanto do nosso colo ascendente, né? Do nosso lado ali esquerdo, no colo transverso, esse colo central, e pode acontecer também, né, no nosso colo aqui da direita, o colo descendente. Tá? Então, esse é um dos cânceres que mais acomete, apesar da gente poder ter vários tipos de cânceres em qualquer região ali do nosso corpo, na região do nosso intestino. A gente tem os cálculos biliares eu já tinha citado eles, né? Então, os cálculos biliares eles se formam dentro da nossa vesícula biliar. Essas imagens elas não são muito fáceis de ser entendidas né, ser captadas ali do Canva, mas a gente vai ver bonitinho depois. Eu vou citar de novo todas essas patologias, eu vou citar de novo na parte da anatomia ali, tá? E os cálculos biliares elas acontecem aqui dentro da vesícula, ou também, como eu falei, ela pode acontecer na saída dos ductos, né? Então ela pode tanto causar dentro desse saquinho, como ela pode ser causada também na saída desse saquinho, que é uma ligação, né, da nossa vesícula biliar. Eu falei do tipo de diabetes, não sei se eu vou precisar falar aqui de novo, porque eu já tinha citado o tipo de diabetes, né? Mas eu vou. É interessante a gente entender, né, as causas do diabetes e o diabetes, né? Porque como elas são um tipo de doenças muito comuns que acontecem no nosso dia a dia, né, no dia a dia das pessoas, eles são muito fáceis de cair em um vestibular, tá? Tanto vestibular de medicina ou vestibular aí de
do Enem, né, a prova do Enem, ou vestibular de transferência de curso, quem está na universidade quer fazer uma transferência para outro tipo de curso aí, né, da área da saúde, o tipo de diabetes ali é muito comum de acontecer, né? Ou também para vocês entenderem o seu próprio corpo, né? Para vocês entenderem como acontece o diabetes ali, como acontece, como está o organismo de uma pessoa uma pessoa diabética, tá? Então, o diabetes tipo 1, ela é causada pela destruição das células produtoras de insulina, tá? Em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos eles atacam as células que produzem a insulina. E isso ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos ali. É uma porcentagem ali pequena, né? Do tipo 1 ali, quando a gente tem a decorrência dos defeitos quando a gente tem os anticorpos que atacam as células que produzem a insulina, a gente tem uma porcentagem bem pequena de 5 a 10%, né? Mas essa porcentagem de 5 a 10% não quer dizer que de 5 a 10% em cima de todos, em cima dos diabéticos ali em geral, tá? Já que todos os diabéticos ou eles vão ter uma falta da produção da insulina, ou eles vão ter a falta de um pouco ali na produção de insulina, né? Ou do total, ou não produzem nada, ou eles vão produzir apenas um pouco, né? E algumas porcentagens desses diabéticos acontece que os anticorpos, né, as nossas células de defesa do nosso sistema imunológico, eles acabam atacando ali o nosso pâncreas, fazendo com que o pâncreas ele não consiga produzir, né, essa insulina de forma nenhuma. Tá? E o diabetes de tipo 2 ali, ele resulta na resistência à insulina e de deficiência na secreção da insulina. Né? Esse aqui é o tipo 2 que eu falei. E o glucagon, ele está muito presente, né, nesse tipo de diabetes, porque o aumento, quando a gente tem um aumento ali da insulina, da glicose na corrente sanguínea, né, a gente precisa ter um aumento ali do nosso glucagon, porque o glucagon ele retira, né, esse excesso de açúcar do nosso sangue. Quando a gente tem a diabetes do tipo 2, o nosso corpo não entende a quantidade de açúcar que está no nosso organismo, né? Como ele não entende isso, ele vai estar o tempo todo secretando glucagon para tirar o açúcar do nosso sangue. Pode acabar que a gente fique sem açúcar, né, na corrente sanguínea ou com uma quantidade bem pequena de açúcar na corrente sanguínea. Isso pode causar ali a chamada anemia, tá? A intolerância à lactose eu citei ali também, né? Como eu falei, a intolerância à lactose ela é muito comum, causas muito comuns, né, que acontecem diariamente ou o tempo todo ali nas pessoas de forma mais que tem ali de forma mais fácil, né, de a gente encontrar pesquisas desse tipo, é o tipo de causas de patologias que mais inseridas ali em uma prova, em um vestibular. E a tolerância à lactose ela não é diferente, né? A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, né? A lactose ele é o açúcar do leite e o problema ele é resultado da deficiência ou a ausência de uma enzima intestinal chamada de lactase, né? Essa enzima ela possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples, né? Então, como eu tinha citado lá, o corpo ele precisa pegar aquele carboidrato, né, aquele nutriente que é muito grande, considerado muito grande para o nosso organismo, e ele precisa quebrar aquilo em micro-organismos menores, em micronutrientes menores, para ser mais fácil do corpo digerir. O intolerante à lactose, como ele não tem a lactase, que faz essa quebra, esses micronutrientes eles vão chegar na região do intestino, né, na região do intestino ali, do tamanho que ele entrou, grande, né, considerado grande, e vai causar, né, muitos problemas ali no nosso corpo e problemas para ser absorvido, ok? Eu só vou parar aqui de compartilhar a tela, porque eu vou tentar colocar na parte
a parte da anatomia em 3D ali para vocês dar uma olhada, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Se alguém tiver algum tipo de pergunta também, pode fazer, tá, gente? Estou aberto a perguntas agora. Eu vou tentar abrir aqui, se eu consigo. Bom, é, esse aplicativo aqui eu utilizo para estudar anatomia, fisiologia, tá na faculdade, e ele é muito bom, tá? Tem um site também deixado no portal, pra vocês darem uma olhadinha, tá? E eu vou deixar mais materiais, tá? Eu vou começar a produzir mais materiais e deixar postados lá. E vou postar alguns resumos muito interessantes para vocês também, tudo detalhado, bem detalhado, né, para vocês estudarem. E eu vou produzir também exercícios, tá? Produzir alguns exercícios também que já caíram na prova do Enem antigamente, né? Ah, deixa eu olhar aqui o nome do aplicativo. Bom, ele é Anatomy 3D. Eu vou deixar o nome dele também lá no portal. Gente, então, como a gente falou ali, né, essa aqui é a nossa glândula parótida, tá? Essa daqui, a amarelinha, é a nossa glândula parótida. Deixar ela destacada, tá? A nossa glândula parótida, ela tem ali a função de produzir saliva, tá? Então, essa glândula parótida, ela é uma glândula exócrina, né? As glândulas exócrinas, elas têm a função de produzir enzimas e de produzir, e como ela, né, produzir saliva. A gente consegue ver saindo da glândula parótida aqui, ó, um ducto. Olha só. Esse ducto aqui, ele vai para a região ali, ele passa por dentro da boca, né? Por dentro da boca, perdão. Ele passa ali na região lateral da boca e ele vai constituir, ele vai pegar essa saliva que está sendo produzida na glândula parótida, tá? E vai jogar na região da boca ali para a gente ter a deglutição, uma facilidade da deglutição do alimento. Então, é nessa região aqui que a gente tem a produção, tá, da enzima chamada amilase. Tá? Então, já aqui na região da boca, a gente tem a quebra de carboidratos. Né? Então, como eu dei o exemplo lá do algodão doce, que ele é um carboidrato, um açúcar muito simples, né, um polissacarídeo muito simples de ser quebrado, já aqui na região da boca, da língua ali, né, da língua do céu da boca, embaixo da boca ali da submandibular ali, a gente já vai ter essa quebra de micro-organismos em micronutrientes e já vai ser levado ali para a corrente sanguínea. Tá? Além da glândula parótida, a gente vai ter aqui embaixo, se eu consigo dar um zoom aqui,
aqui embaixo, a glândula submandibular, tá? Então, a glândula submandibular, ela também tem a função de produzir saliva, tá? Porém, a glândula parótida, ela é maior e produz a maior parte da saliva da nossa região da boca. Do outro lado aqui, mais abaixo, se a gente colocar um pouquinho aqui, tá? Aqui a gente tem a glândula sublingual. Essa glândula sublingual, ela fica embaixo da língua, né? E eu dei o exemplo ali da glândula sublingual ali, que é quando o médico ali, né? O médico, perdão, o dentista ali, ele abre sua boca para fazer algum tipo de procedimento ali, pode acabar ocorrendo um espirro de saliva para fora, né? E ela é graças a essa glândula sublingual ali que está constituindo a boa parte da saliva da região da língua, né? Abaixo da nossa língua. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, né, a gente vai ter os dentes fazendo a parte da mastigação e da trituração do alimento, tá? A gente vai ter a glândula saliva, as nossas glândulas salivares jogando saliva para umedecer esse alimento, certo? Depois disso, a gente vai ter aqui esse alimento descendo no nosso trato gastrointestinal e chegando no nosso esôfago, tá? Um detalhe que eu não citei, que eu posso citar agora, né, que também não está sendo mostrado aqui. Aqui, bom, aqui é o nosso esôfago. Esse músculo aqui que ele está faltando para cima, ele é ligado até lá em cima. Mas ele tá, eu acho que ele não foi carregado completamente aqui. Depois que o alimento ele passa ali da nossa boca, a gente tem uma coisa ali chamada de faringe, tá? De chamada ali de, perdão, chamada ali de laringe, tá? Essa laringe, ela tem uma estrutura chamada de glote, tá? Não sei se já ouviram falar ali da glote. Vocês percebem, talvez vocês conseguem perceber, que a gente, quando está mastigando, quando a gente está na parte de engolir algum tipo de alimento, a gente não respira, né? Então, quando a gente engole, a gente não respira. Vocês podem fazer um teste desse em casa, quando você estiver comendo alguma coisa, né? Você pode pegar, testar, e na hora de você engolir ali, você vai perceber que você para de respirar por um leve momento, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem uma região chamada glote, na região aqui da saída da boca, tá? Na região da laringe. E essa glote, essa glote aqui, ela não deixa com que o alimento ele passe da laringe para a faringe, tá? Que constitui o nosso sistema respiratório. Então, quando a gente tenta vai comer algum tipo de alimento ali, né? A gente tem o fechamento da glote, tá? Fechamento da glote. Vocês podem testar ali, pode perceber que talvez todo mundo acha que já se engasgou com algum tipo, ou até com a própria saliva, né? Então, quando você tenta respirar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que você tenta engolir, você acaba engasgando, né? Porque nesse momento você acaba tossindo ali e esse movimento de tossir acaba pegando o ar, né, da região da traqueia e jogando esse ar para cima e abrindo, né, essa glote que antes estava fechada ali, né, você acaba jogando para cima, fazendo com que esse alimento ele deixe de passar do para baixo, que seria o esôfago, ele acaba passando, né, para nossas vias respiratórias, nossas vias aéreas ali. E esse alimento, né, o arroz, qualquer tipo de alimento ali, ele pode alcançar o nariz, né, alcançar a boca, até a boca de volta ali. Isso causa os engasgos, tá? Descendo aqui, a gente vai ter o nosso esôfago, tá? Descendo aqui, a gente vai ter o nosso esôfago. Esse esôfago aqui, ele é um músculo, ele é formado de músculo liso, tá? Essa musculatura lisa, ela vai possibilitar com que o alimento, tá? O alimento ele desça fazendo movimentos peristálticos. Tá? Então, o que são movimentos peristálticos? Talvez vocês consigam ver aqui na câmera, tá? É quando um alimento, é quando o músculo, tá? Ele amassa e na frente, eu acho que minha câmera tá bugando. Bom, quando o alimento ele amassa e na frente ele solta, né? Depois, essa parte que ele soltou, ele amassa de novo e mais na frente ele solta de novo.
Isso são movimentos de apertar e relaxar, né? Então ele aperta, relaxa. Ele amassa, relaxa, até chegar na região do nosso estômago, tá? Isso já faz parte da nossa digestão ali, começando a nossa digestão. Nessa região aqui, tá? Depois que o alimento pega ali o caminho do esôfago para movimentos peristálticos, eu vou tirar o pulmão daqui. Vou tirar o pulmão. Vou deixar só um lado aberto aqui. Vou tirar também o nosso coração, tá? Para a gente conseguir ver melhor. Olha o esôfago ali atrás, ó, passando. Tá vendo? O esôfago ele vem desde a boca, ele passa por trás do pulmão ali, tá? E ele passa por dentro ali, né? Por trás ali do nosso fígado, tá? O nosso fígado localizado ali. E ele entra aqui do nosso estômago, tá? Quando esse alimento ele chega no nosso estômago, a gente vai ter, tá? Lembra daquela enzima amilase? Quando ela vem junto com o alimento, quando chega no estômago, ela é degradada. A enzima amilase ela é degradada. Por que a enzima amilase ela é degradada? Porque o pH da enzima amilase ela é um pH de 7. Um pH de 7. Tá? Depois talvez eu vou ter talvez eu consiga fazer uma aula para vocês só de questões de pH, de alcalose, de acidose, tá? De tampão, eu vou querer fazer uma aula para vocês de tampão também. E quando por essa enzima ela tem um pH de 7, quando ela chega aqui na região do estômago, o estômago ele é uma região muito ácida. Então, o pH do estômago é de 2, né? Ele varia ali entre 0,9 e 2%, 2 pH ali, 2 pH, né? E esse pH da enzima ela não consegue entrar em contato porque a enzima não gosta de pH baixo, né? Ela gosta de pH concentrado, pH normal. Então, a enzima amilase ela é degradada. E o que sobra aqui no estômago? O alimento, né? Sem a amilase, quando ela chega aqui no nosso estômago, ela vai solicitar, né? Ela vai solicitar a formação do ácido clorídrico. Né? O ácido clorídrico ele é um líquido ali que tem toda toda ali as enzimas digestórias da região do estômago, tá? E ele vai pegar e vai começar a ter outro tipo de movimento peristáltico, né? Então, no estômago também a gente tem os chamados movimentos peristálticos, na região do estômago também, tá? Então, a gente vai ter movimentos peristálticos na região do esôfago, na região do estômago e na região do intestino, tá bom? Aqui a gente tem, na região do estômago, a gente vai ter dois tipos de enzimas trabalhando, tá? Uma enzima, como a gente viu lá no slide, é a chamada protease, tá? Protease. E como como o próprio nome já diz, né, ela vai quebrar proteínas. Então imagine uma carne que você está comendo ali, tá se alimentando ali de uma carne, né, muito potente, uma carne é da proteína pura praticamente, né, água, proteína e algum outro tipo de componentes ali, composição ali. E essa proteína ela vai começar a ser quebrada praticamente aqui na região do estômago, tá? Na região do estômago. Esse ácido ele vai ter um trabalho muito potente, né, na quebra dessas proteínas. E além da protease, tá? Além da protease, a gente vai ter a participação de outra enzima chamada pepsina. Guarda o nome pepsina. Anota aí, pepsina, tá? Pepsina e protease. Faz essa ligação de pepsina, protease e estômago, tá? Eu vou fazer um mapa mental também com esse tipo de enzimas, deixando localizado em cada região do corpo, tá? A pepsina, ela também vai quebrar as proteínas. Só que aí ela vai quebrar em moléculas menores do que a protease quebra, tá? Então ela vai quebrar a proteína em aminoácidos, tá? Então os aminoácidos eles são as menores moléculas possíveis que a gente pode ter para constituir uma proteína, tá? Então deixa essa lógica para vocês ali, ó. Uma proteína ela é formada por aminoácidos.
Tá? Então, se a gente está comendo proteína, o estômago, né, desencadeado ali pela pepsina, ela vai pegar essa proteína e transformar essa proteína de volta em aminoácidos. Né? E o que o corpo ele vai fazer com esses aminoácidos? Ele vai construir outro tipo de proteína que é bom para o seu organismo. Né? Então, aquela proteína ela precisa ser quebrada para transformar outro tipo de coisa. Né? Vamos supor assim, ele vai reconstruir as cartilagens do nosso corpo, né? Os ossos, todos os nossos tecidos que a gente tem proteína, o nosso cabelo, né? A queratina do nosso cabelo, né? Que é a proteína do nosso cabelo, que é a queratina, né? Ela vai ser formada pelas quebras da proteína transformada em aminoácidos aqui na região do estômago. Esse estômago aqui, né? A gente sabe que ele tem um ácido clorídrico, um ácido de pH baixo, de pH 2, né? pH 0,9 e até 2 ali. Esse ácido clorídrico, quando acabar os movimentos peristálticos e acabar todas as quebras de proteínas aqui, o alimento ele vai sair daqui do estômago e ele vai caminhar aqui até o nosso duodeno. Olha o duodeno. Eu vou tirar o fígado? Não, vou deixar o fígado. Olha o nosso duodeno aqui, ó. O duodeno é como se fosse uma voltinha, tá vendo? Ele está abaixo do intestino delgado. Então, ele é uma continuação, ele está embaixo do intestino grosso, tá? Ele é uma continuação do nosso estômago, né? Então, nessa região aqui do duodeno, a gente vai ter a presença, a participação da enzima de novo, né? Que a gente conhece bem a enzima lá, que começa lá na região da glândula parótida. Aqui a gente vai ter uma enzima amilase de novo. Olha essa enzima amilase aqui. A enzima amilase, ela é produzida no pâncreas. Olha o pâncreas amarelinho aqui embaixo. Olha como os órgãos são próximos uns dos outros. Né? Olha essa proximidade. Eu vou tirar aqui o nosso estômago para a gente conseguir ver bem o nosso pâncreas. Tá? Olha aqui o nosso pâncreas. Bonitinho, olha. Então, essa proximidade, ela facilita essa troca de nutrientes e a rapidez. Tá? Então, a gente tem aqui o ducto pancreático. O ducto pancreático, ele tá constituído dentro do nosso pâncreas, e esse ducto pancreático, ele carrega o nosso suco pancreático, né? O nosso suco pancreático, ele tem ali a nossa, as nossas enzimas, que eu já tinha falado ali, né? A tripsina, a amilase de novo, e a nossa lipase ali, né? Então, a amilase vai de novo quebrar os carboidratos que sobraram, né? Os carboidratos que sobraram ali, as ligações que conseguiram sobrar, resistir à primeira quebra de proteínas, elas vão ser quebradas novamente aqui e absorvidas. Ela vai também pegar a tripsina. Então, imagina aquela proteína que sobrou, né? Aquelas ligações peptídicas que sobraram, potentes, né? Resistentes, que conseguiram resistir ao estômago. A tripsina ela vai fazer essa quebra e essa absorção também, né? E a lipase ela vai pegar e vai quebrar gordura, né? Vai quebrar a nossa gordura. Aqui também, quando eu falei ali que a gente tem um pH alto, né? Da nossa um pH alto do nosso estômago, esse alimento quando ele vai para o duodeno, ele vem junto com o suco estomacal ali, o ácido clorídrico, né? Ele vem junto. Então, a gente imagina ali como é possível a amilase, que é uma enzima totalmente, né, de pH 7, de pH neutro ali, conseguir resistir e conseguir trabalhar em cima de um alimento, de um bolo alimentar que está junto com o ácido clorídrico, que tem um pH tão baixo. Olha o nosso organismo trabalhando, gente. O organismo trabalhando. O pâncreas, ele vai pegar e vai produzir uma composição ali chamada de bicarbonato de sódio. Olha só, o nosso corpo produz bicarbonato de sódio, olha só. Então, esse bicarbonato de sódio, ele vai anular a nossa, o nosso ácido clorídrico, né? Então, o, o,
o bicarbonato de sódio ele vai pegar e vai agir como se fosse um tampão. Tá? A gente vai ver o que é tampão depois. Ele vai agir como se fosse um tampão e neutralizar ali, né, o nosso ácido ali clorídrico. Depois ali o alimento ele vai descer, tá? Vai descer aqui. Esse intestino aqui ele está reduzido, tá? Porque eles nesse aplicativo aqui a gente está com o intestino reduzido, só que o nosso intestino delgado a gente tem um intestino de mais ou menos 7 metros. Então a gente pode chegar a ter 7 metros de intestino dentro do nosso de intestino delgado, né? Dentro na nossa região do nosso estômago ali, nossa região da nossa barriga ali, né? Do nosso abdômen. Então, esse alimento ele vai sofrer absorção de nutrientes, né? A região do jejum, no ilho, eu vou deixar também lá. E quando chega aqui, né? Toda a absorção dos nutrientes ali, quando chega aqui, a gente tem o nosso intestino grosso, tá? Intestino grosso. Então, função, agora vamos falar de função assim para a gente chegar diretamente na função do intestino grosso. Função do pâncreas, função do estômago, quebrar proteínas, né? Quebrar proteínas e quebrar poucos lipídios, né? Pouca gordura também, ele pode quebrar também. Mas quebrar ali gordura, um pouquinho de gordura, só que propriamente dito é proteína. Função do intestino delgado. A função do intestino delgado é fazer a absorção dos nutrientes, né? Então, o nosso estômago ele quebra proteínas e um pouco de gordura, e o nosso intestino delgado ele absorve nutrientes, tá? Ele vai fazer a absorção de nutrientes. O nosso intestino grosso ele vai absorver a água. Olha só que interessante o nosso intestino grosso. A função do nosso intestino grosso é produzir o bolo fecal, né? O cocô. Então, tudo aquilo que já foi tirado, né? Tudo de bom que já foi retirado do nosso corpo, do nosso alimento, que serve para o nosso corpo, e jogado para a corrente sanguínea, ele vai sobrar só ali o que não presta. Né? E quando sobrar só aquilo que o nosso corpo não quer, ele vai entrar aqui no intestino grosso. Tá? Ele vai entrar aqui no intestino grosso. Olha o nosso apêndice aqui. Ele vai entrar no intestino grosso e o intestino grosso ele vai pegar a água que sobrou daquilo, né? Daquele bolo fecal ali, aquele amaranhado de coisa ali, e ele vai absorver a água dele, deixando ele seco, né? Aí você imagina, para onde vai essa água? Bom, essa água ela vai para o nosso corpo e ela vai para os nossos rins. Né? Então a gente consegue água tanto bebendo água ali e também pela alimentação. Imagine um alimento rico em água. Né? Qual alimento a gente pode imaginar que é muito rico em água? A melancia. Né? Então quando a gente ingere, a gente come a melancia ali, a melancia ela é quase totalmente carboidrato, quase totalmente açúcar. Né? E os carocinhos, elas não são absorvidas. Tá? Os carocinhos elas não são absorvidas porque os carocinhos de melancia, a composição deles é de fibra, né? E o nosso corpo ele não absorve fibra. Um exemplo disso é o feijão, né? O corpo não absorve totalmente o feijão ali e ele sai num bolo fecal. Ele vai fazer a absorção da água aqui na região do nosso intestino grosso, tá? Aí essa água que vai ser absorvida aqui, ela vai passar pelo nosso intestino, pelo nosso colo ascendente, nosso colo transverso, tá? O nosso colo descendente e vai chegar aqui, né, no nosso reto, né, nosso reto e o ânus para fazer a parte ali da completa defecação, completa formação do bolo fecal. Tá? Aqui a gente uma curiosidade aqui interessante para a gente focar também, só para a gente terminar. Tá? Talvez vocês não tenham visto também o apêndice. Tá? Aqui ele causa apendicite, essa cordinha, tá? Na região ali da saída do intestino grosso. E aqui na região do intestino delgado também que vai agir as enzimas, né? A lactase, a celulase, vai agir ali algumas enzimas que vai quebrar algumas coisas do nosso organismo, da nossa alimentação, do nosso organismo, perdão, da nossa alimentação. Beleza?
Eu vou deixar materiais, tá? Eu vou deixar materiais lá no portal. Não vai ser hoje, mas eu estou criando alguns materiais e vou deixar já separado para alguns tipos de sistemas lá. O próximo sistema que a gente vai ver, né? O próximo sistema que a gente vai ver vai ser o sistema cardíaco. Então, o sistema cardíaco ele cai muito no Enem, tanto quanto o sistema digestório. E eu vou deixar exercícios, tá? Exercícios lá no sobre o sistema digestório para vocês fazerem. Eu vou tentar deixar até o final da semana, tá? Então, até o final de domingo ali, vou tentar deixar esses exercícios para vocês lá no portal. O de sistema cardiovascular eu deixei algum material, mas eu vou deixar mais. E eu deixei exercícios também sobre sistema cardiovascular, mas é interessante vocês verem a aula primeiro para depois fazerem, vocês resolverem as questões, tá? Qualquer dúvida, e outra coisa também, eu não deixei o gabarito, tá? Eu não deixei o gabarito. Então, vocês precisam quebrar um pouquinho a cabeça, claro, né? Mas eu vou soltar depois o gabarito para vocês, tá bom? Vou soltar depois o gabarito para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou deixar eu acho que meu número tá lá, qualquer tipo de informação sobre qualquer tipo de questão, tá bom? Ou pode ser no próprio portal ali, que vocês podem estar escrevendo lá e tirando as informações, as dúvidas também comigo lá. No Moodle, no Moodle, tá? No Moodle. Portal do Moodle, no caso, do Moodle. Beleza? Então, por hoje aqui foi só, tá, gente? Obrigado aí pela participação de todo mundo aí que acompanhou. Espero que foi benéfico para vocês, né? Que para mim, com certeza foi. Para mim conseguir compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Então, além de eu conseguir passar alguma coisa para vocês, eu também consigo aprender, né? Então, a gente consegue aprender ensinando. E o que eu tiver falado se eu tiver falado alguma coisa de errado aqui, eu vou rever também. Você pode perguntar, ok? Tiverem perguntas, pode fazer agora também. Senão eu vou encerrar. Por hora, nenhuma pergunta, só agradecimentos mesmo. Isso Obrigado, vai ser Gabriel. muito Obrigado por importante acompanhar no aí. vestibular, né? E foi de grande aprendizado hoje. Então, só tenho a agradecer mesmo. Valeu, Gabriel. Valeu. Bom final de noite, de tarde para vocês aí, tá? Igualmente, Tava cara. muito bom. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Até mais. Tchauzinho, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.